Amém. Irmãos, a pergunta que eu fiz nesta manhã foi... Está aí? Já está passando aí? Macumba pega? O que você acha? Olho gordo, né? Olho gordo pode ter alguma ação sobre a sua vida? O que você acha sobre isso? Estou vendo que os irmãos estão meio tímidos nesta manhã. No YouTube, como que está no YouTube? Tivemos respostas aí? Compartilhe conosco para a gente poder... Vamos falar sobre os anjos, voltando sobre os anjos. Nós vimos na semana passada que os anjos são seres espirituais criados por Deus. Não são dignos, não devem ser adorados, né? Não devem ser adorados. Nós perguntamos na semana passada, temos anjos da guarda? E nós chegamos na conclusão que não, mas temos anjos que nos guardam, né? Temos anjos que, conforme diz Hebreus, que são espíritos ministradores, aqueles que vão ministrar e servir aqueles que vão herdar a salvação. Vimos também que diante dos anjos há uma classificação, há uma hierarquia nesses seres espirituais, que são seres pensantes, com vontades, assim como eu e você. Agora, nessa segunda parte, nós vamos estudar sobre a questão da satanologia, a doutrina que envolve Satanás e seus anjos. O doutor Aníbal Pereira, um ex-padre, ele escreveu dizendo o seguinte: chama-nos capeta, tinhoso, coisa ruim, mofino, pedropolho, roubudo, maligno, arrenegado, cão, gadelha, labrégolo, malvado, aparelho, beiçudo, sarnento, demo, bode, cafude, sujo, maldito, excomungado, cafuso, capiroto, canhoto, porco, não sei o que diga diante do cambito. Chama-o a Bíblia de Satanás, diabo, demônio, Belzebu, dragão e espírito imundo. Jesus chama-o de pai da mentira e o príncipe deste mundo. Este foi o doutor Aníbal Pereira. Tendo Paulo na conta de Deus, Deus desse século, Deus com D minúsculo, esses são os seus nomes e os seus apelidos e os seus títulos. Importa conhecer o nosso adversário para que não mais sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Conforme diz 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se o ignorarmos, como enfrentaremos os seus ataques? Isso aqui é muito importante, né? Obviamente, eu tive, no meu primeiro ano de seminário, eu tive um professor que não acreditava em demônio. Pensa num negócio desse? Um professor de teologia que não acredita em demônio? Não acreditava em demônio. Ele não acreditava tanto em demônio que perdeu a sua esposa, o divórcio, não é? Se entregou ao álcool, tudo porque começou a não acreditar e duvidar do demônio, penso eu, não é? Questões muito importantes. Assim como nós falamos de anjos e seres espirituais, existe também esses seres espirituais que, vamos entender a sua origem, a origem dos demônios. Muito bem. Vamos ver, a queda dos anjos. Obviamente que todos os seres que existiram foram por Deus criados. Olha só em Gênesis 1, verso 31. Pode projetar para nós? Diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Então, provavelmente, até esse período que Gênesis capítulo 1 relata, ali todos esses seres já foram criados. Alguns vão dizer que esses seres foram criados o verso 2. E ali houve a grande batalha, um grande momento que Satanás arrebanhou um grande exército. A gente vai falar já um pouquinho mais sobre isso. Houve um momento, entretanto, que alguns anjos caíram e deixaram de ser servos de Deus. Isso provavelmente é o mais acertado. Constituindo-se inimigos do plano divino. Há várias vezes em que a Bíblia cita a queda desses seres, conforme diz lá em 2 Pedro, capítulo 2,
verso de número 4. E depois Judas, verso 6. Diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro, verso 2, ou capítulo 2, verso 4. Mas se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo. Em Judas capítulo, ou melhor, Judas só tem um capítulo, né? Judas, verso de número 6, vai dizer assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Por um motivo que a Bíblia não deixa completamente claro, parte dos anjos caídos, criados por Deus, em dado momento da história caíram. Mas apesar de não termos a exata informação porque os anjos deixaram a sua habitação, a sua morada e principado, a sua posição, é razoável pensarmos que eles seguiram a Satanás, que os liderou na desobediência, já que hoje é o que provavelmente os lidera. Nós vemos dois textos que falam referente a Satanás, que possivelmente refere à sua queda. É um texto na qual, na verdade, também faz uma alusão a outros reis terrenos, e que também nós podemos ver ali uma aplicação à pessoa, a esse anjo caído, a Satanás. Ezequiel, capítulo 28, verso 11, diz assim, Ezequiel 28, 11 a 19, e também lá em Isaías, capítulo 14, verso 12 a 17. São dois textos, são dois textos que se remetem à pessoa de Satanás. Ezequiel, capítulo de número 28, deixa eu abrir aqui para nós lermos esse texto juntos. Você abre a sua Bíblia aí, por favor. A Bíblia, a palavra de Deus, é ela que esclarece para nós essas dúvidas, essas questões que... Obrigado. Ezequiel, capítulo 28. Conseguiu, Renato? Não tem problema, né? Enquanto nós estamos resolvendo aqui a questão para projetar o texto, deixa eu ler um comentário aqui. Irmão Léo, é uma bênção, muito estudioso, sempre aí comentando. Ele diz assim: vejo que a pessoa que está em Cristo é guardada por Ele, e o maligno não lhe toca. Agora a pessoa que não está em Cristo está propensa às coisas do mal, e creio que sim, macumba pega nessas pessoas. Olha aí, muito bem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, não vou responder agora não. Muito bem, irmão Léo sempre aí com as suas posições muito boas, né? Ezequiel capítulo 28, a irmã Dirce, bom dia, que Deus os abençoe. Provavelmente. Que Deus abençoe, irmã Dirce, louvado seja Deus. Bom dia aos irmãos que estão chegando agora, que estão conectando. O nosso assunto hoje é sobre, continuando o assunto da semana passada, a doutrina sobre os anjos. Falamos sobre quem são os anjos, né, suas ações, seus ministérios, e hoje nós estamos tratando sobre os anjos caídos, sobre Satanás e seus anjos, e vamos falar um pouquinho, esperamos entrar um pouquinho sobre o espiritismo kardecista e falar um pouco também sobre a Umbanda e o Candomblé, tá bom? Mais uma vez, se você frequenta uma dessas religiões, nós não estamos aqui de maneira nenhuma para depreciar de religião de ninguém, apenas para falar aquilo que nós pensamos que provavelmente é diferente daquilo que é praticado aí nessas religiões, tá bom? Com todo respeito, amor a cada um de vocês. Então, continuando aqui sobre o texto, Ezequiel capítulo 28, verso de número 11, diz assim a palavra: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem,
levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Alguns anos atrás, eu tive uma crise, não vou dizer crise, né? Eu comecei a estudar a Bíblia e procurar interpretar a Bíblia de uma maneira mais literal possível. E quando eu cheguei nesse texto de Ezequiel e de Isaías, que nós já vamos ver também, eu pensava comigo, será que realmente esse texto se refere a Satanás? Porque claramente ele se remete ao rei de Tiro, né? Claramente, e provavelmente se refere mesmo, sim, de uma maneira histórica, o rei de Tiro existiu, né? Porém, esse texto, da mesma forma, ele além de falar do rei de Tiro, ele também faz uma alusão a Satanás, conforme diz o verso de número seguinte, o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, provavelmente, Tiro não estava no Éden. Então, Tiro, aqui o texto já deixa de fazer alusão a Tiro e se faz, provavelmente, a Satanás. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o périlio, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e as esmeraldas. De ouro se fizeram os engastes e ornamentos no dia em que fosses criado. Foram eles preparados. Olha só o verso 14, porque nós podemos aplicar isso a esse texto a Satanás. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que fosses criado, até que se achou, olha só, até que se achou iniquidade em ti. Deus criou todas as coisas boas, conforme nós vimos o texto lá em Gênesis 1:31. Todas as coisas que Deus criou foram boas. Porém, assim como nós, Deus concedeu o livre-arbítrio, né? Concedeu vontades, concedeu ali personalidade. E aqui nesse momento, não sei quando, o texto não deixa claro, mas que encontrou-se em Satanás a iniquidade. Iniquidade. Aí vai falar no texto um pouquinho mais, como ele foi lançado para fora, né? Olha só o verso de número 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu do teu interior violência. O verso de número 17. Elevou o teu coração por causa da sua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, verso 18. Então, o que acontece? O que nós podemos ver aqui claramente, né? A consequência, como que essa iniquidade foi crescendo dentro do coração de Satanás. Podemos ver também lá em Isaías, capítulo de número 14, uma outra alusão também a Satanás e a sua queda. Isaías, conseguiu arrumar? Isaías 14. Então, peço que você esteja com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, faça as suas anotações. Se você tiver pergunta, pode compartilhar conosco. Tá bom? Isaías capítulo 14, verso de número 12, vai dizer assim. Da mesma forma, né, o texto aqui ele está fazendo uma referência à babilônica, né, o rei da Babilônia, e lá em Ezequiel, o rei de Tiro, e nesse caso o rei da Babilônia. Porém, da mesma forma, nós podemos aplicar esse texto a Satanás. Diz assim, verso 12. Como caísses do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, provavelmente não foi o rei da Babilônia, mas sim Satanás.
como caísses do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, houve algum momento que aquele orgulho, que aquilo foi crescendo dentro do coração de Satanás, e que ele quis se tornar superior ao próprio Deus. Deus, então, não pôde permitir isso. Aí a grande pergunta que algumas pessoas fazem assim, será que existe perdão para Satanás? Existe um grupo religioso, a irmã Ivone, tem uma irmã querida que provavelmente está chegando, e eu não sei se ela vai querer falar sobre isso, mas ela esteve numa região do Oriente Médio, enviada pela nossa igreja no ano passado, foi ano passado ou ano retrasado? Ano passado, né? No ano passado, nossa igreja enviou ela para fazer um trabalho missionário no Oriente Médio, e lá ela teve um confronto lá exatamente com uma organização religiosa que adora Satanás. E eles acreditam que Satanás, ele encontrou arrependimento e ele é agora um anjo bom. Será que realmente há possibilidade de perdão para Satanás? O que você acha sobre isso? Bem, não vou falar sobre isso agora, mas vamos voltar falando sobre Satanás aqui, sobre a sua queda. Satanás, antes da queda, conforme o texto diz, era sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubins da guarda ungida. Então, os querubins, como já vimos, têm como função guardar a santidade divina. Assim, Satanás estava em contato íntimo com a pureza, contato íntimo com a santidade divina. Além disso, ele servia junto ao trono de Deus. Isso significa que ele permanecia, né, no monte de Deus. Perfeito eras no teu caminho. Então, o caráter de Satanás era reto. Deus não havia feito com defeitos ou problemas morais de quaisquer níveis. Mas Deus faz criaturas com a possibilidade de escolher a obediência e a desobediência, a queda de Satanás. O pecado básico, como nós já estamos falando aqui, foi ele querer ser igual a Deus. Ele diz, eu subirei ao céu. Deus habita numa esfera de existência inacessível às criaturas, o que a Bíblia chama de luz inacessível, conforme diz 2 Coríntios 12, Efésios 1, 20. E os judeus chamavam de terceiro céu. Satanás estava disposto a alcançar a habitação que somente pertencia a Deus. Ele dizia no seu coração, acima das estrelas porei o meu trono. Não é? É interessante que Satanás era guardador do trono de Deus, mas ele não queria mais tal posição. Não é? Isso não estava suficiente para ele, ele queria mais. Não é? No monte da congregação me assentarei. Monte significa local de governo e divino. Subirei acima das alturas, nuvem referente às escrituras, acima, divina. Satanás afirma com isso que vai colocar-se acima do próprio Deus. Serei semelhante ao Altíssimo, diz ele. Schaeffer vai comentar e dizer um resumo sobre isso, ele diz assim, as intenções satânicas da seguinte forma, o pecado de Satanás pode, portanto, ser resumido como um propósito de garantir, primeiro, a mais alta posição celestial, segundo, direitos reais no céu e na terra, terceiro, reconhecimento messiânico, quarto, a glória que pertence a Deus e somente a Deus, 5, uma semelhança com o Altíssimo, que possui os céus e a terra. E quando aconteceu a queda de Satanás? Bem, sobre isso a Bíblia não deixa muito claro. A Bíblia não revela. Obviamente, a queda de Satanás, houve a queda. Mas certo é que foi antes da queda do homem, já que
a serpente influenciou na desobediência humana. Alguns entendem que Gênesis 1 e 2 mostra duas criações. A primeira foi prejudicada por Satanás quando caiu, daí Deus ter colocado em ordem o caos que haveria sido criado. Nasce então o universo tal como conhecemos. Então, alguns vão citar dessa forma. Eu acho uma possibilidade. Eu não vejo que a Bíblia deixa claro dizendo que é isso, né? Alguns vão defender que entre Gênesis 1 e 1:2 houve então esta queda, Satanás fazendo ali a militância para tomar o poder, e Deus então envia Satanás e manda ele para sua condenação e tira ele da sua posição. Características de Satanás. Se não temos informações precisas sobre o momento que o anjo ali chamado Lúcifer tornou-se então Satanás, a Bíblia deixa informações muito claras sobre o seu caráter, a sua capacidade e a sua posição. Primeiro, Satanás é astucioso. Efésios 6:11 vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Satanás é um verdadeiro general estrategista, que planeja inteligentemente seus ataques contra os filhos de Deus e contra a igreja. Então, meus queridos irmãos, Paulo nos alerta: tomamos cuidado para não cairmos nas ciladas do diabo. Tomamos cuidado, porque Satanás é astuto. Ele articula, ele tem os seus meios de trabalhar. Segundo, podemos ver que de alguma forma Satanás ele tem poder. Mateus 24 diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. E como eles farão esses sinais e prodígios? Obviamente, quem capacitará os enganadores para realizar esses sinais e prodígios não será outro senão Satanás. Satanás é imensamente poderoso, mas é importante salientar que a possibilidade da sua atuação está limitada pelo próprio Deus, como percebemos na história de Jó. Jó mostra claramente ali que tudo quanto Satanás iria fazer contra a vida de Jó, Deus havia consentido. Então Deus, ali estava tudo sobre debaixo da vontade permissiva de Deus. Satanás é enganador. Não foi à toa que Cristo chamou do pai da mentira, em João 8:44. Em 2 Coríntios 11:14 diz assim, e não é, olha, presta atenção nesse texto, 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso que vai servir de base para nossa segunda parte da aula de hoje, quando nós falarmos destas outras organizações religiosas, que nós vemos tanta influência muitas vezes desses anjos caídos. Satanás é príncipe da potestade do ar e príncipe deste mundo, conforme diz Efésios capítulo 2, verso 2, e conforme João 14:30, o segundo falando que Satanás, o primeiro título refere-se ao domínio que Satanás tem sobre as hostes espirituais que estão opostas a Deus. Satanás possui agentes em todo o mundo, e são esses agentes que o deixam informado de todas as coisas. Uma coisa muito clara: Satanás não é onisciente como Deus é onisciente, nem onipresente. Satanás, como anjo, um ser criado, ele age de várias formas e também através dos seus agentes, aqueles que o seguem. Conclusão sobre essa primeira parte: Satanás, antes anjo do Senhor, por causa de sua avareza, inveja, caiu de sua posição e colocou-se como inimigo de Deus. Muitos anjos o seguiram. Hoje, Satanás e seus anjos lutam desestabilizando a obra de Deus. As características desses seres caídos são totalmente adversas às características de Deus.
Satanás e seus anjos são o mal personificado. Mentira, enganos, capacidades aplicadas para o mal, revelam seu interior corruptivo. Necessitamos fazer uma reflexão. Nosso comportamento aponta para o Pai Celestial, sinônimo de todo bem, ou há algo em nós que procede, que imita o adversário, o pai de todo mal e mentira? Pois bem, acabamos a nossa primeira parte, nós vamos entrar na segunda parte da nossa lição, mas antes de entrarmos na segunda parte, eu quero que você deixe aí seus pedidos de oração, seus motivos de agradecimento, suas dúvidas. Para esta segunda parte, eu vou falar um pouquinho de 2 livros aqui, um deles do senhor Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, né? É um livro que Macedo escreveu falando sobre essa segunda parte, falando sobre os orixás, caboclos e guias. E um segundo livro de David Powlison, sobre confrontos de poder. Confrontos de poder. Resgatando a verdade bíblica sobre a batalha espiritual. Nós vamos ver uma grande diferença entre essa posição que geralmente os neopentecostais defendem, e a posição das nossas igrejas mais históricas, posição mais que nós entendemos ser a posição bíblica, que este aqui, né, o Macedo e os neopentecostais, vão defender que muitos do mal que habita, que está em nós, é consequência dos demônios. Vamos supor, a pessoa ela é prosmícua, não é? Ou ela é viciada, ou ela é mentirosa, ou ela é enganadora, ou ela é uma mulher ou um homem prosmíscuo, né? Dado, sua vida sexual devasta, maligna. E aí, então, uma das posições defendidas por Edir Macedo e por esses que defendem esse ministério de confronto entre os espíritos, dizendo que é por causa dos espíritos que a pessoa ela é prosmíscua dessa forma, é por causa do espírito que está nela que ela é adúltera, não é? E David Powlison vai dizer que não, vai dizer que por causa do pecado que está em nós, e conforme nós vamos dando espaço do pecado em nós, eu já dei a resposta, né? Não era para dar a resposta, era fazer a pergunta: o que você acha sobre isso? E você ia me responder. Daqui a pouco eu falo então, senão vai perder a graça, eu já vou falar toda a lição em uma sentença só. Então, 2 posições diferentes nós temos aqui. Você acha que um demônio tem poder para poder levar uma vida, fazer uma pessoa adulterar, ou melhor, entrar numa pessoa e fazer dessa pessoa uma pessoa adúltera, prosmíscua, ou é por causa do seu pecado, ou por causa da sua queda? O que você acha sobre isso? Você acha que uma pessoa é viciada, ela é viciada em crack, cocaína, em cachaça, ou em álcool, ou em cigarro, é porque ela está endemoniada? Tanto é, o que você acha sobre isso? Você acha que os vícios é por causa dos demônios que a pessoa tem? Ou uma doença? Aqui também vai defender que muitas das doenças é por causa de um demônio que está na vida da pessoa. Você acha que o demônio, então, ele pode estar gerando essa doença, essa enfermidade? Vamos procurar responder depois desta aqui sobre os livros. Lembrando que o pastor está indicando esse livro aqui, Depressão, Como Derrotar o Gigante, tá bom? Do Franz O'Shield. Ele passou por um período de depressão muito grande, então, no seu processo de recuperação, ele escreve esse livro, deixando algumas recomendações que o ajudaram como vencer a depressão. Se você quiser, você manda um WhatsApp para nós, o valor é R$30, que nós fazemos chegar até você esse livro, você pode vir retirar aqui na igreja também. Eu só tenho 3 exemplares, né? Eu só tenho pouco exemplar. O livro que nós vamos falar agora, não estou indicando não, tá bom? Eu só estou falando que falaram sobre o assunto de hoje. Um deles,
Orixás, caboclos e guias, deuses e demônios. Não está dizendo que eu concordo com o autor que escreveu isso aqui. E o outro também é David Poyonson, Confrontos de Poder, da editora Cultura Cristã. Então são 2 livros que nós vamos usar agora para falar sobre essa segunda parte, sobre a questão dos anjos, doutrinas dos anjos. Tá bom? Então a primeira pergunta, macumba pega? O Leonardo já deu uma boa resposta. A segunda pergunta que nós fizemos, olho gordo pega? Você já ficou preocupado, aquela pessoa invejosa chegou na sua casa e de repente secou o seu pé de pimenta, ou de repente o seu bichinho de estimação ficou doente ou morreu? Será que olho gordo pega? Macumba pega? Será? Vamos ver. Então, nós vamos falar primeiro, deixa eu pensar aqui como que nós só temos mais 15 minutos, vamos ver como que eu vou tentar administrar esses 15 minutos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Espiritismo e falar sobre a questão da Umbanda e do Candomblé. Mais uma vez, se você frequenta uma dessas religiões, não estamos aqui para fazer confronto ou falar de maneira pejorativa, mas com todo respeito, falar um pouquinho sobre essas 2 organizações religiosas e também colocar a nossa posição na qual nós pensamos diferente dessas organizações religiosas. Creio que, assim como eles têm direito de pensar diferente, nós também temos o direito de pensarmos diferente. Né? Temos essa liberdade. Ok? Nós vamos começar aqui falando sobre o Espiritismo. Primeiro, deixa eu falar uma coisa sobre o nosso autor da revista. Ele faz uma divisão que eu não concordo muito. Ele fala sobre o alto espiritismo e o baixo espiritismo. Eu não gosto de fazer isso porque parece que você está fazendo menosprezando uma organização em detrimento de outra. Não vejo dessa forma. Né? Ele poderia talvez ter utilizado assim, o espiritismo surgido na Europa, nos Estados Unidos, e o espiritismo surgido de raízes africanas. Eu acho que ficaria melhor. Agora dizer entre alto e baixo, eu acho que de uma certa forma um pouco depreciativa, de uma certa posição até talvez racista, talvez, não sei se a gente poderia usar esse termo. Né? Acredito que não acho que ele não fez de maneira intencional. Que alguns autores realmente fazem essa distinção, mas hoje acho que na academia não se usa mais esse termo. Né? Pelo menos nesses meus anos de estudo não tenho visto mais utilizar esses 2 termos. Vamos conversar falando sobre o espiritismo kardecista. Provavelmente alguns vão dizer que começou lá em 1857, uma data considerada para o início do espiritismo é dia 18 de abril de 1857. Então é considerado o dia da fundação do espiritismo, pois nesta data foi lançado o Livro dos Espíritos por Hippolyte Léon Daniel Rivel, que passou a ser chamado então de Allan Kardec, nome de uma das suas encarnações anteriores, segundo ele mesmo. Allan Kardec não foi, no entanto, o primeiro a tratar do espiritismo. Na verdade, ele viveu numa época em que havia em toda a Europa um número excepcional de sessões, reuniões em que os espíritos se comunicavam com os viventes. Esta febre começou graças às irmãs Fox, Margaret e Cat. Acho que tem um filme com essas falando disso. As quais tiveram o primeiro contato com além, quando foram morar em uma casa considerada mal assombrada. Elas diziam assim, começaram a ouvir ruídos, golpes nas paredes, os móveis se quebravam, se moviam sozinhos. Descobriu-se mais tarde que naquela casa tinha sido assassinado um homem e que seus restos mortais estavam escondidos na adega, por baixo do assoalho. As irmãs Fox, então, tornaram-se grandes propagadoras da comunicação com os mortos. No entanto, alguns anos mais tarde, antes de elas morrerem, e elas morreram num estado de miséria muito triste e no alcoolismo, chegaram a discernir, a desmentir os seus poderes mediúnicos. Né? Elas vieram a público e
falaram que não se passavam apenas ali de mentiras que elas estavam ensinando. Mesmo assim, muitos outros propagadores da religião espírita foram colaboradores de sua divulgação. Kardec é o mais destacado, por ter conseguido sintetizar os muitos conceitos e as diversas ideias que se multiplicavam naquela época. Segundo ele mesmo, o Livro dos Espíritos trata-se de uma coletânea de respostas às mais de 1000 perguntas que teriam sido respondidos por espíritos superiores. No Brasil, o mais conhecido, né, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo coloca-se como a terceira revelação. A primeira seria a revelação dada a Moisés, segunda a revelação dada a Cristo, e a terceira através dos Espíritos. Nós vamos ver o que nós pensamos diferentes, entendemos que a Bíblia fala diferente dessa questão, dessa doutrina espírita, dessa denominação, dessa organização religiosa. Algumas questões. Primeira questão sobre a pessoa de Deus. Para o Espiritismo, Deus existe, mas está muito longe de nós. E para que nós possamos chegar até Deus, é preciso ir através dos espíritos chamados de guias. O Espiritismo propõe um Deus distante, coloca o homem numa possibilidade total de ter contato com o seu Criador. Contrário a isto, a Bíblia nos ensina que declara que o homem que Deus está pronto para pessoalmente aproximar-se e ajudar o homem. Isaías 59:1 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isaías 59:2 diz assim, que o que nos distancia de Deus é os nossos pecados. E é por isso que nós temos, então, a morte redimidora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Ele é o nosso intermediador entre os homens e Deus, a pessoa de Jesus Cristo, e não um outro guia, um outro espírito. O único caminho que nós entendemos chegar-se até Deus não é por meio dos guias, mas é por meio unicamente de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Então, a pessoa de Jesus Cristo, como o Espiritismo vê a questão de Jesus? Bem, para o Espiritismo ver Jesus como, não conhece ele como divino, o próprio Deus, a sua divindade. Um desses espíritos de luz revelou a seguinte questão sobre Deus, sobre Jesus. Cristo foi um homem bom, mas não poderia ter sido divino, exceto no sentido talvez em que todos nós somos divinos. Entre muitas destas dezenas de passagens que comprovam a divindade de Cristo, que nós vimos na Bíblia, João 10:30 diz, Jesus vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Na terrível opinião, assim, o autor aqui dizendo, do Espiritismo, Cristo não passa de um espírito que alcançou incrível desenvolvimento espiritual. Era um ser totalmente sábio, muito inteligente, vão dizer eles. Mas Cristo, conforme diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é Deus. Nós já vimos isso em lições anteriores, falando sobre a trindade, sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Também sobre o que o Espiritismo vai falar sobre o Espírito Santo. O Espiritismo afirma que eles mesmos são o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito Santo. Esta talvez seja uma das mais, diferença entre aquilo que está na palavra de Deus. Talvez a gente poderia entender assim, se auto-intitular algo que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que haveria o Espírito Santo que viria até nós. Agora dizer que é o próprio Espírito Santo ali é uma grande afronta, talvez. O Espírito Santo é uma pessoa divina, Mateus 28:19. Ele veio após a ascensão de Cristo, Atos capítulo 2, e sempre habitou na igreja, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Mas uma das grandes questões, eu acho que as duas grandes questões sobre o Espiritismo,
que realmente nós pensamos bastante diferente, que a Bíblia diz que é bem claro, ensinamentos bem contrários da Bíblia. Primeiro, sobre a reencarnação. Quando nós estudamos sobre o hinduísmo, sobre o budismo, nós vimos que a reencarnação nada mais era a questão da pessoa estar dentro daquela samsara, e o mosca, ela vai buscar de uma tal forma ser absorvido pelo universo e deixar de existir. Esse é o grande objetivo do hinduísmo, do budismo. Porém, parece que o espiritismo adotou isso, né? Adotou essa questão da reencarnação dessas religiões orientais, e nesse sentido de que a pessoa, quando morre, ela nasce. Kardec definiu a reencarnação como nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Então, para Kardec, para o Espiritismo, a reencarnação é um progresso, é uma progressão. Bem, primeiro, a Bíblia não fala em nenhum momento sobre reencarnação. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra reencarnação, né? Vamos voltar aqui sobre... Ou seja, os seres estão em processo de crescimento contínuo. Segundo as suas crenças, há 4 níveis espirituais que devem ser seguidos. Galgar nessas reencarnações constantes. Imperfeitos, bons, superiores e puros. A reencarnação anula a cruz de Cristo, pois qual valor tem a morte de Cristo se nesta vida vamos reencarnar? Não há salvação e nem perdição nesses termos, mas apenas transição. A Bíblia informa ter o homem apenas uma vida e uma única morte, conforme diz Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a Bíblia é muito clara em relação a essa doutrina, né? A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia ela vai falar de ressurreição, né? Nós vemos a ressurreição de Lázaro, né? Vemos a ressurreição de algumas pessoas ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ressurreições nos quais essas pessoas vieram a morrer. Mas existe uma ressurreição para viver a eternidade. É esta que nós almejamos, que é esta que o Filho de Deus, o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo, passou no terceiro dia, ressurreto, e nós também, como cristãos, sonhamos ressuscitar e não reencarnar. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar que nós receberemos um novo corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15 vai nos ensinar que esse corpo terrestre vai se revestir de um corpo celeste. Esse corpo corruptível vai se revestir de um corpo de incorruptibilidade. Agora não a reencarnação. Um segundo ponto bem diferente que nós pensamos do Espiritismo é a questão da comunicação com os mortos. Da comunicação com os mortos. Esse procedimento, tal divulgado pelo Espiritismo, encontra oposição clara nas Escrituras. Levítico 19, 31, a palavra de Deus, Levítico 19, 31, vai dizer assim: Levítico 19, 31 vai dizer assim: não vos voltareis para os que consultam os mortos. Então a Bíblia ela deixa muito clara essa orientação, essa normatização, que nós não deveríamos procurar consultar os mortos. Ainda temos outros textos que falam sobre isso no Antigo Testamento. Isso é muito claro quando lá em Lucas capítulo 16, nós vemos que Jesus fala de uma parábola de 2 homens que morreram, sendo um mendigo e um rico, onde o rico vai para o inferno e o mendigo acaba indo para o céu, e nós vemos um diálogo ali, onde Abraão vai dizer que há um grande abismo entre quem está lá e quem está aqui.
Então, aquele rico que estava no inferno sofrendo, pede para o pai Abraão, dizendo assim: pai Abraão, manda alguém até a minha casa, para que eles possam crer, para eles não vir para esse lugar de inferno. E aí Abraão vai responder a ele: olha, filho, há um grande abismo entre nós aqui e lá, e quem está aqui não pode passar. Né? Não há como haver essa transição de um espaço para o outro. Então, o que nós vemos muitas vezes, aí você pode pensar assim: mas eu fui no centro espírita e lá eu falei com meu pai, eu falei com minha mãe, eu falei com meu irmão, com minha irmã. Como nós enxergamos isso? Nós vemos claramente que o pai da mentira, ele age nessas situações. Em 2 Coríntios 11, 14, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E ele conhece, os demônios sabem, né? Eles estão na terra, eles estão criando situações. Então, muitas vezes, quando a gente está sensível, e duro que muitas dessas vezes que as pessoas acabam caindo, acreditando nessas questões, elas se encontram sensíveis, né, com uma expectativa. E muitas vezes essa expectativa, essa pessoa pode ser então levada a acreditar que ali estava conversando com um parente, ou com um amigo, ou com alguém muito querido. Não é? Vamos falar um pouco sobre as questões de algumas religiões de matrizes africanas. O candomblé, a umbanda, a quimbanda, não é? O candomblé talvez seja a religião de origem africana. A umbanda já é uma mistura dos cultos mágicos africanos mesclado com as práticas católicas indígenas. Aqui nós vemos um grande sincretismo, e talvez seja por isso que a umbanda, por certa forma, ganhou uma grande popularização no nosso país. Encontrou um campo fértil no nosso país, devido a esta adequação que esta religião ela se moldou à cara do nosso país, envolvendo essas matrizes, caindo então na questão do nosso envolvimento. A questão histórica. Obviamente que suas origens estão vinculadas à chegada dos negros ao Brasil, bem como a miscigenação cultural que acontece em nosso país. É bem verdade que dizer hoje que a Umbanda é uma religião com devotos, pessoas de origem africanas, não é verdade. Porque hoje nós temos um grande grupo de pessoas que são de outras nacionalidades, principalmente lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Estima-se que havia, em torno disso, em 2008, 15 mil terreiros de Umbanda no Rio Grande do Sul. E ali nós vemos que não teve tantos africanos. Então, se você for dizer que... Eu acho que até uma falta de verdade, o que alguns livros, alguns professores, algumas pessoas tentam defender, dizendo que isso aqui é cultura do país afro. Pode ser, claro, é a sua origem, mas é uma ramificação, não é só dos áfricos. Ali é uma miscigenação do catolicismo, de outras religiões indígenas. É uma grande mistura. Né? Então, eu creio que nós temos que entender que há uma dinamização desta organização religiosa dentro do nosso país, que foi absorvido dentro dessa cultura. Né? Tanto é que nós vemos esse grupo crescendo em várias outras partes do nosso país. Quando geralmente se pensa nisso, alguém vai falar assim, vai lembrar da Bahia. Mas não é a Bahia. Se você for pegar pela estatística, você vai ver que não é a Bahia que tem um grande grupo de terreiros. Você vai encontrar um estado chamado Rio Grande do Sul, que ali há um grupo muito maior de terreiros do que na própria Bahia. Então, na verdade, a religião ela é dinâmica, né? Em todos os povos, em todas as épocas. Não é algo estático. Muitas vezes acabam formando, se modificando. E aqui
no nosso país, vamos ver como o nosso autor da nossa revista coloca. Ele diz assim: seu nascimento é oficialmente dado no início do século. Zélio de Moraes é o nome que aparece como líder proeminente em 1920. Paralítico, sem cura, pelo tratamento médico, apelou para o kardecismo. Lá recebeu a revelação de organizar uma religião verdadeiramente brasileira, que incluísse os espíritos dos caboclos e dos pretos velhos. Recebeu a visita do caboclo das 7 encruzilhadas e organizou o Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade. Outros centros foram organizados e a nova religião se propagou, na onde? No Rio de Janeiro. A partir daí, sua divulgação se espalhou por todo o país, mas o Rio continua sendo importante aglomeração de centros de Umbanda, cerca de 32 mil nesta época que o autor escreveu a revista. Vamos ver aqui o que nós podemos ver de algumas questões diferentes que a Bíblia pensa sobre a questão da Umbanda, né? Uma questão diferente é a questão da adoração aos orixás e caboclos, né? Os orixás e exus, os primeiros são os deuses dentro dessa organização, os outros são os espíritos opressores. Pretos velhos, espíritos africanos, e caboclos, espíritos de índios. Segundo os umbandistas, os orixás devem ser adorados e servidos pelo médium, chamado de cavalo. A esses orixás são feitas oferendas, banhos de purificação e a preparação do ambiente da casa ou do terreiro com incenso e perfumação. No entanto, nós entendemos que a Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus, citando as Escrituras, ensinou que nós só devemos adorar ao Senhor. Lucas capítulo 4, verso 8, Jesus, quando estava sendo ali tentado por Satanás, Satanás pediu que Jesus adorasse a ele. Olha que parece que não mudou muito, né? Satanás foi tentar Jesus no deserto e falou para Jesus se prostrar diante de Satanás. Aí Jesus vai dizer lá em Lucas 4, 8, dizendo o seguinte: ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, o que nós podemos ver aqui? Primeiro, não cultuar a astros nem forças celestes, Deuteronômio 4, 9. Não conservar material dessas religiões falsas, Deuteronômio 13, 17. Não mutilar o corpo, Deuteronômio 18, verso 9 a 12. Não praticar a feitiçaria, Deuteronômio 18, verso 9 a 12. Não praticar o espiritismo sobre qualquer forma, Deuteronômio capítulo 32 e 2 Crônicos 33, 6. Então nós vemos vários versos da Bíblia que nos orienta a não praticar, realizar essas práticas realizadas, né, nessas religiões, né? Marcar o corpo em prol de um espírito, de um orixá, de um guia, utilizar ornamentos que levam o nome desses outros guias. Também Josué 24, 20 vai dizer assim: não servir a mais ninguém além de Deus. O único digno da nossa servidão, da nossa adoração, é Deus. 2 Reis 22, 17 nos ensina que nós não devemos queimar incenso. Em Salmo 50, verso 9, Isaías 1, 11, diz que nós não devemos sacrificar animais. O tempo de sacrifício, no Antigo Testamento, nós acreditamos que Jesus Cristo cumpriu o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito. Hoje, para nós termos contato com Deus, não precisamos mais sacrificar, seja uma galinha, seja um bode, seja qualquer outro animal. Em Apocalipse 22, 15, diz que não entrarão no céu os feiticeiros e os idólatras. Bem, deixa eu falar um pouquinho agora sobre esses dois livros e terminar e concluir. Se você tiver sua pergunta, deixe aí que falta, já estourou meu tempo, né? O pessoal está dizendo aqui, acabou, pastor, chega. Bem,
Vou falar rapidinho aqui sobre a diferença entre orixás, caboclos e guias, deuses e demônios, do Bispo Macedo. O Macedo, ele coloca, interessante que ele coloca 10 passos para você ser liberto de uma entidade demoníaca. 10 passos para você ser liberto de uma entidade demoníaca. Vamos ver aqui o que ele coloca. Acho que algumas coisas a gente pode aproveitar. Primeiro passo: aceitar de fato o Senhor Jesus como o único Salvador. Concordo absolutamente. A primeira coisa de tudo, é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segundo, ele coloca participar das reuniões de libertação. Então, para você ser liberto de uma entidade demoníaca, você tem que participar das reuniões de libertação. Bem, eu creio que é importante você aprender novos hábitos, aprender a andar uma nova vida. É importante, sim, você aprender a lutar com as armas espirituais. Agora, se for participar de uma reunião para que aprenda isso, bem, talvez. Terceiro, ser batizado. Ser batizado. Talvez pelo ponto de vista que essa organização acredita que o batismo salva. Nós não acreditamos que o batismo salva, mas o batismo, ele é a sua profissão da sua fé, do primeiro passo que você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quarto passo, ele vai dizer buscar o batismo com o Espírito Santo. Bem, nós entendemos que nós não devemos buscar o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo, cremos que ele acontece quando você se converte. Se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi batizado no Espírito Santo. Porém, acreditamos sim que você deve buscar se encher do Espírito Santo, a cada dia dar espaço ao Espírito Santo na sua vida. Quinto passo, andar em santidade, sem sombra de dúvida. Isso aqui é muito importante. Claro, se você hoje é uma nova criatura, para que você está mexendo com pornografia? Se hoje você é uma nova criatura, por que você continua fumando esse cigarro? Se você é uma nova criatura, para que você fica aí com conversinha com esse grupo? Sexto passo, ler a Bíblia diariamente. Isso aqui é poderoso, isso aqui é muito importante. Temos que ler a Bíblia constantemente. Sétimo passo, evitar as más companhias, sem sombra de dúvida. Paulo vai dizer que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tem que separar a amizade, meu amigo. Se você tem aquela amizade que só te levava para o adultério, só te levava para você trair a sua esposa, só te levava para você beber, você é uma nova criatura, esse não é mais o seu ambiente. Você é uma pessoa da luz agora. Oitavo, frequentar as reuniões de membros, sem sombra de dúvida. Tem que congregar, participar da igreja. Nono passo, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui não podia faltar, né? Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso vai te ensinar generosidade, vai te ensinar a educar a sua vida financeira. Isso vai demonstrar realmente quem você está servindo. Se você é convertido ou não. Se a pessoa não é dizimista, a pessoa não contribui com a sua oferta, com o seu dízimo, quem ela está servindo com o seu dinheiro? Quem você serve com o seu dinheiro? Seus próprios prazeres? A pessoa não devolve o dízimo, mas compra o celular novo. A pessoa não devolve o dízimo, mas está lá, cheio de dívida. E dívida apenas para os seus prazeres. Então, peraí, será que você se converteu mesmo? Não é? O 10º passo, orar sem cessar e vigiar. Sem sombra de dúvida, alguns desses passos é muito importante para nós também, que devemos seguir. Agora sobre o David Poylisson, confrontos de poder, o que ele vai falar diferente daquele grupo ali? Aquele grupo vai defender que os espíritos demoníacos, eles vão conduzir uma pessoa ao vício, ao adultério, vai dizer que você está nessa vida devido aos demônios que estão em você, que estão te levando a isso. Bem, nós acreditamos o seguinte: sim, de certa forma o demônio pode influenciar a vida de uma pessoa, sem sombra de dúvida. Assim nós vemos com aquele homem, com aquele gadareno, que estava lá acorrentado, nu,
né, sofrendo. Assim vemos com a filha daquele homem que estava se rolando no chão, e Jesus ali expulsou o demônio de um e como do outro, e a vida dele foi transformada, sem sombra de dúvida. O demônio sim pode agir, influenciar a vida de uma pessoa, mas preste atenção, você é responsável pelos seus atos pecaminosos, pela sua vida moral, ou melhor, a sua vida imoral, não é? Quem escolheu, quem decidiu, não foi um demônio. Ele pode ter influenciado, pode ter apontado o caminho, mas quem conduziu, quem decidiu foi você. Assim é com Judas. Algumas pessoas vão perguntar assim, mas quem foi que traiu Jesus? Foi Judas ou foi o diabo? Porque o demônio entrou no Judas, e depois ele foi lá chamar ali os sacerdotes, anunciar onde estava Jesus. Então quem foi o culpado? Foi Judas ou foi o demônio que entrou em Judas? Bem, sem sombra de dúvidas foi Judas, que deixou espaço, abriu espaço para o diabo usar a vida dele. Mas sempre o diabo ele age dessa forma, né? Ele não tem autoridade sobre a vida de ninguém, a não ser que esta vida esteja entregue a ele. Pode ver que todas as outras religiões que adoram a Satanás, que adoram os espíritos, sempre essa pessoa tem que fazer um ritual de passagem entregando-se a esses espíritos. Você, essa pessoa, vai convidar o espírito a entrar na vida dela. É sempre assim, não é? Bem, deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários para a gente terminar. Irmãos, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós temos a nossa live com as crianças, a Live Kids, uma mensagem específica para crianças. Se você tem criança na sua casa, nós vamos mudar o assunto completamente, né? Vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho, as crianças aqui vão aprender um pouquinho mais. Deixa eu ler os comentários aqui para a gente concluir. Eu perdi algum deles porque atualizou a minha página aqui, não sei se vocês anotaram. Acabei perdendo, viu, Léo? Perdi o seu comentário. Eu ia ler, agora que perdi. Mas deixa eu ler a da irmã Leonor. Não creio que macumba pega. Não creio que macumba pega na pessoa que é selada pelo Espírito Santo. Devemos vigiar para não cair na tentação a qual nós não estamos livres de cair. Muito bem, irmã Leonor. A pergunta era, macumba pega, olho gordo pega? Bem, isso que os irmãos colocaram são duas questões muito importantes, não é? A questão de nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, e talvez você esteja aí lutando com os demônios, esteja com medo de tomar uma decisão de vir a Cristo, com medo que talvez o seu pai de santo, a sua mãe de santo disse que se você saísse do domínio dele, a sua vida iria piorar, você iria morrer. Bem, você está vendo como está a sua vida, né? Você está vendo para onde você está indo, não é? Nós cremos que Cristo Jesus, que há poder no nome de Jesus, que há poder no sangue de Jesus, e que nesta hora, se você se encontra dominado, que um dia você se entregou aos demônios, se um dia você fez um pacto com Satanás, com os orixás, com seus guias, e que hoje você se sente dominado, e claro que está dominado, está escravo. Para você viver em paz, você tem que pagar um prato de comida, para você viver em paz, você tem que fazer aqueles rituais. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Mas Cristo te chama para a liberdade. Cristo pode te libertar desses demônios. Assim como Cristo libertou muitas pessoas no Novo Testamento, Jesus Cristo continua atuando hoje. E eu creio que se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesta manhã, Jesus Cristo vai trazer a libertação sobre a sua vida, e você nunca mais vai precisar temer a esse demônio, a este orixá, a esse espírito maligno, a esse espírito que tem te dominado desde que você era criança, a esse espírito que você marcou o seu corpo. Hoje, arrependa-se desse compromisso que você fez com esse espírito, arrependa-se do seu pecado e corra-se para Jesus. Jesus está de braços abertos para te receber nesta manhã,
para que você possa então receber a salvação. E diz as Sagradas Escrituras que quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E você é marcado pela pessoa do Espírito Santo. E diz as Sagradas Escrituras que aqueles que são marcados no Espírito Santo, marcado pelo próprio Senhor, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Você é guardado e protegido pela pessoa de Jesus. Então nesta manhã eu quero convidá-la a correr para Jesus, se arrepender dos seus pecados. Que nesta manhã, em nome de Jesus, não tema a esses homens, não tema a esses espíritos, mas tema somente a Deus. E se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar por você. E eu gostaria também de ajudá-lo no seu processo de discipulado, de crescimento. Vai estar passando o nosso WhatsApp aqui. Você vai mandar um WhatsApp dizendo, eu quero conversar com o pastor. E nós vamos agendar um tempo para nós podermos conversar, orar juntos e te ajudar nessa trajetória de libertação. Quer tomar essa decisão hoje? Quer ir a Cristo Jesus hoje? Se você deseja, você pode colocar o seu nome aí. Ou você pode me mandar um WhatsApp. Mas eu vou orar por você agora. Bondoso Deus, eterno Pai. Eu quero orar, ó Deus, por este meu irmão, por esta minha irmã, que talvez um dia, quando ainda pequena, foi levada a esta organização religiosa, e hoje tem se sentido oprimida, tem se sentido escrava, e a sua vida tem vivido uma vida totalmente atordoada, atrapalhada. Ó Jesus, ajude este meu irmão, esta minha irmã. Ajude, ó Deus, a ser liberto desses espíritos opressores. Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora. E esses olhos espirituais que conduziram esta pessoa a chegar até a este canal, até chegar até essa transmissão. E aonde a minha voz está chegando agora, Senhor. Se algum espírito está oprimindo esta vida, que em nome de Jesus, que haja libertação, que traga paz. Ó Jesus, transforma esta vida, conduz a salvação. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém.